Graças e paz, a parte do Senhor Jesus. Quero convidar você aí, juntamente com a pessoa, ou se você não tiver com alguém, mas que juntamente conosco possamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, declarando que Ele é a nossa estrela da manhã. Possamos para sempre louvar e glorificar o nome do Senhor, o Deus que nós sempre dizemos que Ele tem cuidado, está cuidando da vida de cada um de nós. Salmos 33, 4 e 5 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. E nós podemos glorificar esse Deus que Ele continua, Ele sempre é fiel com cada um de nós. Amém. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira
ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigado, Senhor Jesus. Nós sabemos que nós não merecemos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel. Tua palavra diz que o céu e a terra podem passar, mas as Tuas palavras jamais passarão. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, cremos em Ti. Mesmo que estejamos em tempo, Senhor, muitas vezes que a fé tende a esmorecer ou a esperança tende a falhar, nós queremos continuar olhando para Ti. Nós queremos continuar lembrando daquilo que nos traz esperança. E é o amor do Senhor, a misericórdia e a Tua fidelidade para com cada um de nós. E nos mantém de pé, nos mantém firmes, crendo que nós estamos firmados em Ti. O Senhor é um Deus que não falha, independente de qualquer coisa. Ó Pai, que mesmo diante de toda e qualquer situação que cada um de nós estejamos passando, talvez alguns passando por momentos de enfermidade ou de instabilidade financeira, não sei qual é o problema, Senhor, mas nós declaramos aqui, terminamos de declarar que independente disso, nós queremos Te adorar e nos alegrar, porque o Senhor continua sendo fiel. Por isso eu Te louvo, Senhor, enche o coração de cada um, ó Deus, que vai ouvir, Senhor, a Tua palavra nesse momento, ou que cantou juntamente conosco, Pai, essas canções, que o coração de cada um sejam cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado e engrandecido, meus amados, em nome do nosso Senhor Jesus. E hoje
É mais do que nunca dia de falar sobre esperança. Nós estamos no domingo da Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. Domingo em que nós lembramos daquilo que foi o maior ato de amor de alguém por nós. Jesus morreu e ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Possamos celebrar a Deus pela salvação que Ele dá a todos nós, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você um texto lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 3 a 5. Pedro ali nos traz uma palavra de esperança. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Páscoa é esperança. Estamos vivendo a esperança da Páscoa. Mas em dias como os de hoje, onde está a nossa esperança? Ter esperança em dias difíceis, meus amados, é muito complicado para a maioria de nós. Então, quando nós olhamos para o que vemos diante de nós, não dá para ter tanta esperança assim como nós gostaríamos de ter. Mas devemos confiar em Deus, confiar que toda dificuldade vai chegar ao seu fim. E é nesse sentido que a esperança precisa funcionar em nossos corações. Quando não há solução aparente aos problemas que nós lidamos, quando a expectativa por respostas são pequenas demais, quando não se vê saídas de imediato para aquilo que estamos atravessando. Ter esperança é trazer para o presente aquilo que ainda está lá no futuro. É imaginar como será quando tudo for resolvido, mesmo que ainda estejamos passando pela tempestade. A esperança renova a nossa alma, dando-nos um pouco mais de ânimo para acreditar que o plano de Deus vai funcionar, que a solução vai aparecer, que venceremos aquilo que hoje está tentando nos derrotar. Então, ter esperança é renovar pensamentos e atitudes que possam fazer a diferença em nossas vidas. É alinhar aquilo que é terreno com o celestial. É alinhar o carnal com o espiritual, o humano com o divino. A grande questão é: onde havemos de encontrar esse tipo de esperança? E a resposta, meus amados, só pode ser uma. Este tipo de esperança que necessitamos, encontramos na ressurreição do nosso Senhor Jesus. E hoje é dia de celebrar a Páscoa. Como sugestão, durante a semana, pedi que vocês preparassem um almoço especial junto com a sua família. E este deve ser sim, um momento muito especial para que todos tragam à memória o símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Pois a ressurreição de Jesus Cristo coloca à disposição de todos a verdadeira esperança. O autor do texto, Pedro, era alguém muito íntimo do nosso Senhor Jesus. Tão íntimo que sempre estava presente nos momentos principais da história bíblica sobre o nosso Senhor. Ele foi um dos seus primeiros discípulos. Foi a respeito dele que Jesus disse: a partir de agora, Pedro, tu serás um pescador de homens. Em alguns momentos, Pedro servia como uma espécie de porta-voz dos outros apóstolos. Ao ouvir certa vez que Jesus iria morrer, no entanto, precipitou-se ao tentar repreender aquela palavra que o mestre havia trazido para eles. Por outro lado,
Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido por Deus. Foi o único que, diante de um comando bem claro e direto de Jesus, conseguiu andar sobre as águas junto com o Mestre. Mas, infelizmente, foi Pedro também que negou por 3 vezes ao Senhor, quando este foi preso. As palavras escritas em nosso texto no entanto, de um Pedro muito diferente daquele que andou com Jesus na terra. Ele agora está bem mais velho aqui e também mais cauteloso, mais experiente, mas também mais certo do que nunca a respeito da sua verdadeira esperança. E o seu texto é dirigido a todos os eleitos de Deus que haviam sido dispersos pelas regiões próximas por causa da perseguição feita à igreja. Um povo que estava, então, em constante movimento. Devemos, meus amados, entender que é exatamente isso que deve acontecer com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve estar sempre se movimentando cada vez mais para perto do Senhor Jesus. Estamos, na verdade, em uma viagem que, apesar de incertas em alguns pontos, elas nos traz esperança de que iremos chegar ao nosso destino final, preparado pelo Senhor Jesus, ou seja, o reino dos céus. E ao falar com eles, com aqueles discípulos, e também conosco, deseja restaurar ao coração de cada um de nós uma esperança perdida por conta dos dias maus. Quando nós olhamos para o termo Páscoa, nós vamos ver que esta palavra significa, o nome em si traduzido é passagem. É o símbolo da saída do povo do Egito, liberto da escravidão pelas mãos poderosas de Deus. Está relacionada também com a passagem deste povo pelo Mar Vermelho, quando estavam sendo perseguidos pelo inimigo. Além disso, algumas sociedades antigas festejavam esta passagem como simbolizando a troca de estações do inverno para a primavera, que era tão e essencialmente importante à sua sobrevivência. Para nós cristãos, no entanto, a Páscoa está intimamente relacionada com aquela última ceia celebrada por Jesus na companhia dos seus discípulos. E ali incluiu, dentre outras coisas, a traição de Judas, a injusta prisão e julgamento do Senhor, sua condenação e crucificação e, especialmente, 3 dias depois, a sua ressurreição. Esta última, sim, é o ápice da nossa esperança, mostrando que nem a morte é capaz de deter os feitos de Deus, que tenta e procura ajudar a humanidade a viver ao seu lado. Hoje nós celebramos, portanto, esta Páscoa. E pela primeira vez, pelo menos que eu me recorde, nesta celebração, posso me sentir como aqueles homens e mulheres privados do seu convívio social regular. Pela primeira vez, a comunhão anunciada por Jesus é celebrada de longe pela igreja. No entanto, estamos celebrando sim esta passagem, esta Páscoa. E o texto começa dizendo: bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, que seja uma passagem por dias difíceis, mas que sempre bendigamos, sempre louvemos, exaltemos ao Senhor. É o que o texto diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é a época de os feitos do Senhor pela humanidade. Não haverá na história algo tão impactante quanto a sua ressurreição. Aqueles irmãos e irmãs do passado estavam esmagados pelas circunstâncias, longe das suas casas, impedidos de ir e vir,
Talvez estivessem, quem sabe, até mesmo perdidos os seus bens, os seus empregos e até alguns entes queridos. E precisavam de algo que pudesse consolar os seus corações, algo que pudesse trazer esperança aos dias que eles viviam. Pedro, então, os faz lembrar que Deus deve ser louvado em todas as situações da nossa vida. Naquele momento em que tudo estava dando errado, precisavam lembrar, acima de tudo, das grandezas do nosso Senhor. E por essa razão, adorá-lo, apesar de sua condição. Isso faz me lembrar o que o profeta certa vez escreveu. Ele disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto da vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Podemos passar por momentos difíceis, porém Deus sempre será louvado pelos seus filhos. E o texto então continua, Pedro falando: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, a passagem pela Páscoa é também um momento de mudanças significativas em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. Conforme a sua grande misericórdia, o Senhor nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro sabia muito bem do que ele estava falando. Quem sabe ele tenha escolhido com muito capricho cada palavra aqui exposta, e especialmente a palavra regenerou. Ele mesmo havia experimentado um processo profundo de mudanças em sua vida. Ele, de certo, foi regenerado em seu interior. Antes, era um impossível e sem meias palavras Pedro. Mas agora, uma pessoa equilibrada, cuja voz ecoava nos corações de todos ali naquela época. A regeneração de que Pedro está falando é aquele tipo de mudança que é impossível de alguém não notar em nós. É a mudança que gera esperança, e sua causa está na ressurreição de Jesus Cristo. A regeneração aqui anunciada está apontando para a esperança naquilo que Jesus fez por cada um de nós. Sim, Ele morreu, mas o mais importante ainda é que Ele ressuscitou. E é este ato, o ato da ressurreição, que representa bem a nossa condição diante de Deus. Do contrário, continuaremos mortos espiritualmente. Mas por causa de Jesus, vemos a nossa esperança viva renascer dentro de nós, de sorte que é impossível ter esperança sem que haja mudanças em nós. Cristo nos regenerou, Ele nos mudou, a fim de que nós tenhamos esperança naquilo que está por vir. A esperança de Jesus nasce na ressurreição dele e brota em nossos corações pela nossa restauração, pela nossa regeneração. Por isso, a passagem pela Páscoa é também a entrega da herança que Deus um dia nos prometeu. O texto, versículo 4 diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Herança é aquilo que é dado para alguém como posse definitiva. Os herdeiros não fazem nada por merecer a herança. É o pai quem decide dar-lhes graciosamente
essa benevolência. É o pai que resolve, então, entregar aos filhos a sua herança. Nesse caso, Deus tomou a decisão de nos favorecer. Ele nos prometeu uma herança que nunca perderá o seu valor, e é o que está guardada nos céus, para todo aquele que nele crê. Ao lembrar da Páscoa, devemos também lembrar, então, desta esperança prometida. Ao falar da ressurreição de Cristo, falamos também das promessas que Deus fez a nós, os seus filhos. É isso que devemos esperar nesta vida. É nisso que devemos colocar, meus amados, a nossa esperança. Que Cristo Jesus foi morto para que ninguém precisasse morrer. Que Cristo Jesus ressuscitou para que nele todos tivessem como viver. Essa é a herança para aqueles que nele creem. A vida, meu amado, minha amada, não está fácil para ninguém. São tantas as lutas, são tantos os medos que nos perseguem, mas quero lembrar a todos que estamos só de passagem por esse momento difícil. Tudo vai passar quando Deus assim determinar. Enquanto isso, quero lembrar-lhes alguns ensinamentos profundos desse texto. Primeiro, em dias difíceis, lembre de louvar ao Senhor, apesar das dificuldades. Sua luta é real, com certeza, eu não tenho dúvida disso. No entanto, no meio da luta, olhe para o céu. No meio da luta, olhe para o Senhor. Quando olhamos para o céu, percebemos que há alguém no controle dessa bagunça que está acontecendo no mundo. Então, louve aquele que tem suas mãos estendidas sobre a sua vida neste exato momento. Simplesmente, então, adore a Deus, mesmo que não seja tão fácil como você gostaria que fosse. Então, em dias difíceis, lembre de louvar ao Senhor. A segunda coisa é que Cristo muda a nossa vida, a fim de que nós tenhamos uma nova esperança. Quando louvamos a Deus, abrimos espaço para que nós mesmos sejamos mudados, renovados, transformados. Sim, a maior coisa que precisa mudar nesse momento é você. A principal coisa que precisa mudar agora é a sua vida. Quando você muda, tudo também muda ao seu redor. Por isso, a mudança que Deus espera de você, ela acontece de dentro para fora. A ressurreição de Cristo, celebrada agora, gera esta nova esperança, esta viva esperança de que Cristo muda as nossas vidas para que recebamos e lembremos da esperança. Por último, eu quero ensinar a você que há uma esperança, aliás, há uma herança guardada nos céus para todo aquele que crer em Jesus. Sim, essa é uma promessa de Deus para cada um de nós. Ele já nos deu essa herança e com os braços abertos devemos recebê-la. A Páscoa é o símbolo desta passagem que garante a nossa entrada nos céus. A ressurreição de Jesus Cristo colocou à disposição de todos nós a verdadeira esperança. É por isso que devemos celebrá-la com alegria, certos daquele dia, quando estivermos ao lado do Senhor na eternidade. Ali então se cumprirá toda a promessa de Deus para a vida daquele que nele crê. Portanto, meu amado, minha amada, que esta Páscoa anuncie para você uma nova e viva esperança encontrada na ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, que você juntamente conosco, vamos declarar que o nosso Deus é o digno, aquele que se entregou por cada um de nós, morreu, mas ressuscitou para que tivéssemos vida.
me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Deus seja louvado e engrandecido para todos sempre. Sua vida, meu amado, seja tremendamente abençoada, impactada, transformada
pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a você uma Páscoa muito abençoada. Que Deus lhe dê a alegria de passá-la com a sua família, celebrando esse encontro fabuloso daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Deus a todos abençoe. Permita-me orar por você enquanto encerramos esse culto. Senhor Deus, mais uma vez, oramos. Oramos, ó Deus, porque precisamos de Ti. Por isso clamamos ao Teu nome nesse instante, ó Deus, por cada um de nós. Que andamos, ó Pai, em alguns momentos, sem a verdadeira esperança estampada em nossas vidas. Mas hoje o Senhor nos lembrou pela Tua palavra que há uma esperança verdadeira que está em Cristo Jesus e em sua ressurreição. Que todos nós possamos, ó Deus, voltar-nos as nossas mentes e corações ao Senhor e louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, renovando assim a esperança em nossas vidas. Obrigado por tudo que Tu fazes em nós, agora e sempre. Amém, ó Deus. Deus o abençoe. Amém.